Está no ar mais um episódio do seu Fermento em Pod. Fermento sendo gravado aqui diretamente do Campinas Innovation Week, aqui no estúdio que a IMA montou e nos cedeu aqui gentilmente esse espaço para a gente poder gravar esses episódios. E nossas convidadas aqui desse programa é a Mariana Zanata, muito obrigado por você ter comparecido, e Paula Lima, muito obrigado. A Mariana é da Inova Campinas, que eu já entrevistei no passado, foi a Fratini, né, Ana Fratini, que agora ela está como pró-reitora, né, de pesquisa, inovação, e a Paula Lima, que é da Ciatec. É isso. Vamos lá, vamos começar com a Mariana, então. O papel da Inova hoje aqui na concepção de feira e do mercado, de uma forma geral. Legal, obrigada pelo convite. Obrigado você. A Inova é a agência de inovação da Unicamp, então nós apoiamos toda a parte de patente, proteção das tecnologias da universidade, levar essas tecnologias para o mercado através de transferência de tecnologia. E também somos gestores, né, na coordenação do Parque Científico e Tecnológico e da incubadora da Unicamp. Então, está participando aqui da Campinas Innovation Week, é dar visibilidade às tecnologias que nós temos na universidade, mostrar isso para a sociedade, aproximar, né, a universidade da sociedade e também dar visibilidade para as empresas que estão no nosso incubadora, no nosso parque, né, para que o mercado também possa conhecer essas empresas e promover essa conexão. E da Ciatec? Obrigada Imagina. pelo convite. O Ciatec, nós somos uma entidade gestora de ambientes de inovação. Há 27 anos a gente faz a gestão da incubadora USP-PEM, então temos uma sede lá na cidade universitária, em São Paulo. Incubadora USP-PEM. Da USP-PEM. Isso. Ficamos lá na cidade universitária e há 3 anos a gente faz a gestão do Apta Hub, que é o hub de inovação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Legal. E o Apta Hub, aqui em Campinas, nós temos 4 unidades, sendo um escritório central de projetos, enfim, conexão, e um espaço mesmo, e aí muito de movimentação, coworking, enfim, vinculado aos institutos de pesquisa do agro. Então a gente tem um espaço no IAC, no ITAL e no Instituto Biológico. Exato. Que legal. E como é que participa desse espaço, pessoal? De todos os nossos espaços que nós fazemos a gestão, normalmente é via chamada pública. Então, a gente abre chamadas públicas, né? As startups ou grandes empresas que tenham interesse em se conectar com a nossa comunidade aplicam, né, a sua proposta, se inscrevem para participar e aí depois aguardam um resultado. Inclusive, a gente está com uma chamada a de incubação para o Apta Hub nesse momento. E como é que entra para a chamada? Essa chamada você pode acessar via o próprio site mesmo do Ciatec. Lá a gente tem discriminado todos os ambientes dos quais a gente faz. Cietec.org.br. Legal. Ou então nas nossas redes sociais, seja o Ciatec Oficial ou o próprio Apta Hub. Legal. O mesmo funciona com a Inova também, não é? Sim. Vocês abrem chamadas. As nossas redes sociais é @InovaUnicamp. Nós temos o site do Parque Científico e Tecnológico, então www.parque.unicamp.br. Para o programa de incubação, nós temos chamadas específicas, pelo menos uma vez por ano. A desse ano acabou de acontecer, então provavelmente no começo do ano que vem temos outra. E para fazer parte do espaço físico do parque, também é por meio de edital, mas aí é fluxo contínuo, então tendo espaço, a empresa submete uma proposta, nós temos ali um comitê de avaliação, né, foco nosso, empresa de base tecnológicas, empresas inovadoras, né, que contribuam aí para o ecossistema. Que queiram se estabelecer no espaço. Isso, exatamente. Tem esse critério. E tem um custo para isso? Como é que funciona? O espaço físico a gente cobra por metro quadrado, né? E o programa de incubação, aí dependendo da modalidade, cada um tem um valor específico, né? E vocês fazem essa ligação. Então, por exemplo, eu como empresa quero buscar alguma solução para o meu problema. Vou buscar na Inova e você tem esses parceiros que deve ser a mesma coisa na Ciatec, né? Funciona. Como um hub mesmo, isso, exatamente. A gente conecta com os pesquisadores da universidade também, né? Temos as soluções tecnológicas. Né? E como é que vocês estão enxergando, assim, economicamente esse mercado hoje? Economicamente nesse sentido, assim, as empresas têm procurado, tem muita startup ou incubadoras procurando espaço.
está desenvolvendo isso e financiar? Eu falo por causa da economia, como anda, né? As dificuldades. Como é que tem sobrevivido a tudo isso? Tem dado tem dado certo, enfim? Bom, o nosso parque está lotado, lotado. E está sempre lotado. Então tem uma ou outra sala, às vezes, que libera e já vem alguma outra proposta. Então hoje nós temos 80 empresas vinculadas ao nosso ambiente, a maior parte delas instalada fisicamente. Tem algumas que estão virtuais no programa de incubação, mas a maior parte mesmo são empresas que têm o seu escritório, o seu laboratório ali com a gente, principalmente a área para laboratório é muito demandado, a gente não consegue atender a demanda, né? Então, a gente tá bem contente, é problema bom e ruim, né? Porque tá bom porque tá cheio, mas a gente não consegue atender todo mundo. Têm procurado para soluções de problemas da empresa. Isso tem acontecido também. Elas depende do programa, né? Depende do programa. Assim, a gente pode atender tanto as pequenas empresas, que são as startups, como também as grandes empresas, né? Então, normalmente as grandes empresas procuram a gente, e aí dentro de programas específicos que esses ambientes de inovação possuem, principalmente de inovação aberta, então ela chega com um problema, e aí dentro da nossa rede, né, sejam com startups, pesquisadores, linhas de pesquisa dos institutos de pesquisa ou da universidade, a gente faz essa conexão para tentar resolver esse problema que é demandado. Ano passado a gente fechou a incubadora com 94 startups vinculadas à incubadora USP-PEM, e no Apta Hub, em 2 anos de operação, a gente já apoiou 140 startups, e aí essa com uma vertical mais específica, que é o agro. Então, o mercado está pulsante, mas ele está muito sedento por startups de base tecnológica, que é o que a gente trabalha, né? Que são as startups de Deep-Tech. Então, essas startups de Deep-Tech, parece que está até na moda, mas não é necessidade de mercado mesmo, de você ter soluções mais complexas sendo desenvolvidas para colocar em contato com a sociedade. Então, um exemplo de uma grande tragédia que a gente passou foi em relação à pandemia. Então, a gente já sabia, a gente que trabalha, a gente sabe o quanto essas empresas estão, digamos assim, disponíveis no mercado. A gente sempre entende que o Brasil ele tem todo o potencial para se posicionar como um grande player global, mas que a gente ainda tem certas dificuldades quando comparado a outros países. Né? Mas, assim, meio que a pandemia fez cair a ficha de todo mundo, inclusive de investidor. Né? Então, agora a gente precisa investir, apoiar para o desenvolvimento dessas startups com uma base tecnológica mais robusta, para a gente não ter que depender de tecnologia internacional. E outro ponto importante disso, de promover também o apoio a essas empresas, enfim, todos os mestres e doutores que saem da universidade, que a gente sabe que não conseguem, né, ser empregados necessariamente hoje no mercado, e que também a carreira acadêmica tem uma certa limitação, e é uma possibilidade de criar empresas, né, a partir dessas pessoas e que vão empregar pessoas altamente qualificadas. Entendi. Né? Então, empresas uma criadas oportunidade, por mestres e doutores que vão empregar mais mestres e doutores também. Vocês, tanto a Cietec como a Inova, vocês se competem entre si ou se completam em algum momento? Não, nós somos amigas. Parceiras? Mas vocês fazem a mesma coisa, né? Então, assim, mas por que eu vou para você e não vou para você? Então, mas depende muito da área. Inclusive, até nessa questão de competitividade que você tocou, é importante dizer que a gente criou no estado de São Paulo um movimento, né, que é a Rede de Ambientes Paulistas de Inovação. Eu sou presidente da Rede de Ambientes Paulistas de Inovação. Então, nós somos uma associação privada, sem fins lucrativos, que reúnem atualmente 32 ambientes de inovação, entre parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, hubs, públicos e privados. Né? Então, muito no intuito da gente, primeiro, se conhecer mesmo, tendo em vista que a gente tem políticas públicas aqui no estado de São Paulo que apoiam esses ambientes, mas sempre a gente fica naquela... Né, a cada 4 anos tem mudança de governo, sempre é uma política de governo e não uma política de estado. Então, pensando muito nisso, a gente se reuniu
Para criar essas políticas de Estado para mesmo. criar a rede mesmo, e a gente ser uma coisa de fato mais perene e Legal. organizada. Né? Então, E se conversarem, e né? se conversarem. Pô, mas Hoje, se conhecer. trabalham com isso, são hub. Sim, e isso é o principal, porque eu sempre costumo dizer, nós como gestores de ambientes de inovação, a nossa função não é matar a tecnologia. A nossa função é proporcionar que aquela tecnologia chegue mais rapidamente ao mercado. Pode ser que na minha chamada pública eu tenho alguns critérios de seleção. Pode ser que aquela tecnologia não se enquadre nos meus critérios, mas pode se enquadrar nos critérios da Inova. Entendeu? Então eu posso simplesmente passar para a Inova. Olha, tem um aqui que não se encaixa, interessa para você? Isso, exatamente. Então, eu espero que o objetivo é fomentar, né? Espero que no futuro muito breve a gente tenha toda essa conexão que a gente seja meio consiga... automático, né? O cara entra com uma coisa e já sabe, não, esse vai para esse. Isso, não, esse exato. vai para esse vai para aquele. Facilitar, Claro, entendeu? Quanto claro. menos burocracia a gente tiver em inovação, e Claro. isso envolve essas startups acessarem toda a Legal. expertise que esses ambientes promotores de inovação têm, é melhor. Legal. Então, Por exemplo, nós não temos o foco no agro específico, né? Mas eu acabo tendo algumas empresas nessa Com área. demanda. Mas aí o que a gente faz? A gente conecta com o Apta Hub. Então a gente já teve várias nossas empresas incubadas e também participantes da aceleração do legal. Apta Hub, porque aí Legal. se complementa, né? Perfeito. Então, por é exemplo, isso. muitas das nossas empresas, principalmente essas que são vinculadas ao Apta Hub, o Apta Hub ele não fornece de fato um ambiente propício para incubação, no sentido que a pessoa pode chegar lá, ter um Entendi. espaço físico, montar o seu laboratório. Mas o parque tecnológico Tem. oferece. Né? Então, Você é muito junta aí, comum, exatamente, essa é muito parceria. comum a gente fazer esse compartilhamento de startups, Legal. vamos dizer assim, justamente porque cada um tem uma expertise diferente e a gente consegue ajudar em diferentes fases do desenvolvimento dessa tecnologia. E parabéns pelo trabalho de vocês, então. Obrigada. Então tá aí mais um contato para vocês aí, tanto da Inova como da Cietec, para vocês. Posso deixar também Pode o deixar contato, tudo que você quiser. o contato da rede de ambientes? A Sim. gente está com um stand aqui, Tá. né? Então quem quiser saber mais sobre a rede de ambientes paulistas de inovação, é só procurar a gente aqui no evento no stand. Tem E a já um gente site, alguma a gente coisa? tem o nosso LinkedIn. LinkedIn. A gente trabalha muito pelo LinkedIn da rede e se conectem com a gente, Legal. porque uma das coisas que a gente também queria facilitar, como você colocou, é o acesso da grande empresa em trazer o problema. Sim, Às vezes ela pode chegar lá na Mariana com um determinado tipo de problema, sei lá, talvez pegar lá uma que a pessoa comentou agora há pouco, que é a parte de fintech. sim. Né? Poxa, eu tô com um problema aqui, eu preciso de uma tecnologia de blockchain, chega na Mariana. Né? Aí a Mariana, pô, quem tem? Sim. Sabe? Enquanto É um que a facilitador, rede né? não, é um facilitador, é a portinha única. Você chegou lá, a gente vai internalizar para os 32 Isso, não, ambientes muito que bem, possam muito ter bem essa pensado. possibilidade. Parabéns, puta, muito legal isso. Muito legal. Tá bom, muito obrigado, obrigada. então, viu? Tanto a Mariana como Paula. Como Mariana Zanata, Paula Lima. Muito obrigado pela Obrigada. participação de vocês, viu? Obrigada a Obrigada. você. Muito obrigado aí pela oportunidade que nos deram aí de gente bater um papo. Imagina. Obrigada. Obrigado. Tá aí mais um episódio do Seu Fermento em Pod, aqui diretamente do Campinas Innovation Week. Até o próximo.